Fala aí, galera da segunda série do ensino médio, tudo beleza? Professor Patrick aqui na área mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo. E o nosso tema de hoje é urbanização, ou seja, uma continuação. A gente começou a falar de urbanização lá no capítulo 6 e agora no capítulo 7 de Geografia 1 a gente vai dando continuidade a esse mesmo tema. Eu aproveito esse momento para reforçar aquela dica que eu falei lá na primeira gravação. Esteja com a sua apostila aberta, tá? No capítulo que está sendo trabalhado, para que você possa ali fazer uma marcação que você achar importante, né? Anotar o que você considerar ser pertinente. Então a ideia é você enriquecer o seu estudo, beleza? Então vamos lá, urbanização. Primeiramente a gente vai falar desses dois termos, megacidade e cidade global, tá certo? E o que vai diferenciar um do outro é basicamente o conceito. Um vai ter conceito quantitativo e o outro vai ter conceito qualitativo. Ou seja, em um eu estou falando de quantidade e no outro eu estou falando de qualidade. Beleza? Olha lá. Conceito quantitativo. Se eu tiver um contingente populacional maior do que 10 milhões de pessoas, ou seja, se eu tiver mais do que 10 milhões de habitantes, né, vivendo naquela cidade, eu vou considerá-la como sendo uma cidade, uma megacidade, beleza? Então, a megacidade vai ser aquela que tiver um contingente populacional de mais de 10 milhões de habitantes, beleza? Então, basicamente, um conceito quantitativo. Eu só estou preocupado aqui com a quantidade de habitantes, ok? Cidade global. Aqui eu já estou falando de um conceito qualitativo, estou falando de qualidade. Então, para começar lá, principais nós da rede global. Quais são os nós da rede global? São aquelas cidades mais importantes, aquelas cidades que têm mais conexões com outras cidades, aquelas que polarizam, né? Então, aquelas que possuem alguma característica que faz delas aí mais importantes, que dá a elas uma posição de destaque no mundo globalizado, beleza? Então, lá, sedes de transnacionais, tá? Ou seja, cidades que tem que delas surgiu aí grandes empresas transnacionais, né? Exemplos, por exemplo, Milão, capital da moda no planeta, Tóquio, capital da tecnologia, né? Eu posso falar até de Nova York com relação à questão da bolsa de valores. Então você vai ter aqui cidades que possuem um nível de importância mais elevado, tá? Que nela você tem ali uma qualidade, beleza? Lá, difusão do meio técnico, científico e informacional. Então são qualidades que vão permitir com que eu consiga, né, definir Nova York, entre outras, como cidades globais, tá? E uma dúvida que sempre rola, eu posso ter uma cidade global que é ao mesmo tempo uma mega cidade? Claro, uma coisa não anula a outra, tá? Que, por exemplo, Nova York, ela tem mais de 10 milhões de habitantes, o que faz dela uma mega cidade, e também ela é considerada uma cidade global pela importância que ela tem no globo, beleza? Então uma coisa não vai anular a outra, tá? E acontece justamente o contrário também. Eu posso ter uma cidade global que não tem mais de 10 milhões de habitantes. Isso também vai acontecer. Tranquilo? Então vamos lá. Dando continuidade, entendido esses conceitos, tá? Percebendo que aqui eu só estou preocupado com a quantidade populacional e aqui com a qualidade da cidade, né? Com a importância dela no globo, a gente já prossegue para o próximo ponto. Ah lá, crescimento vertical ou verticalização, tá? Crescimento vertical vai tratar então da construção de edifícios, tá? Isso vai ser mais comum, lá, mais significativo nas áreas centrais e litorâneas. Por que nas áreas centrais e litorâneas? São as áreas que mais se desenvolvem. E por serem, né, as áreas que mais se desenvolvem, são as áreas que possuem maior atrativo populacional. Então, se eu tenho mais gente nessas áreas, é interessante que eu tenha um padrão de edifícios para poder justamente, né, agrupar esse quantitativo populacional, né, nesses prédios. Então a ideia é que você tenha, né, mais espaço para as pessoas, né, viverem nessas regiões. Então é importante que você tenha um crescimento aí desse padrão de edifícios. E a gente vem com esse segundo ponto aqui sobre o crescimento vertical. Olha lá, padrão arquitetônico europeu é substituído
por um padrão norte-americano, ou seja, um padrão arquitetônico europeu, que é um padrão de construções mais baixas, vai sendo substituído por um padrão norte-americano, que é um padrão de construções mais elevadas. Beleza? Olha lá, formação de ilhas de calor. Quando você tem a construção de grandes prédios, você já está promovendo ali, né, uma barreira, né, para passagem de ar. Você deixa essa passagem menos eficiente, sem contar que construção de edifícios geralmente vem acompanhada com asfaltamento completo, né, construção, né, de cidades, e isso faz com que você tenha naquele ponto ali temperaturas mais elevadas do que, né, em relação às áreas do entorno, formando uma ilha de calor. Beleza? Olha lá, cresce com a invenção do elevador. Parece ser algo bobo de se falar, mas isso já caiu inclusive em concurso, né? Pensa se você moraria, por exemplo, no 15º andar do edifício se você não tivesse a tecnologia do elevador. Então, a invenção do elevador vai ser importante, né, para o crescimento aí, né, da verticalização. Tranquilo? Seguindo, a gente entra agora em favelização. Favelização basicamente é isso aqui, ó, ocupação irregular do solo urbano. Então, o crescimento de favelas, eles ocorrem justamente a partir disso, da ocupação irregular, né, no solo urbano. E essa ocupação irregular, ela pode ser uma ocupação de risco ou não, beleza? O fato é que a favela vai se tratar de uma ocupação irregular, tá certo? Olha lá, infraestrutura de gatos. Gatos é o apelido, né, que você dá às ligações clandestinas. Então, uma infraestrutura de ligações clandestinas, né? É a luz, é a água, é a internet, né? São ligações clandestinas aí que dão aí a infraestrutura dessas áreas de favela. Autoconstruções, né? Você geralmente vai ter ali o próprio morador da favela construindo sua própria casa ou amigos, né? Pessoas próximas colaborando com essa construção, né? Pessoas que trabalham com obra. Você não vai ver um morador de favela contratando um engenheiro para construir ali a sua estrutura, né, para onde ele vai morar. Então você tem ali autoconstruções. Desvalorização do solo urbano. Toda a área que está diretamente ali ligada, né, a uma área de favela vai ser uma área mais desvalorizada. Quantas vezes a gente não ouviu, né, o termo, você mora perto de área de favela, já querendo rebaixar, né, aquele fato. Ou seja, uma desvalorização, né, do solo urbano devido à proximidade com uma área de favela, ok? Fragmentação do tecido sociopolítico espacial da cidade. Quando eu falo dessa fragmentação, eu estou falando do seguinte, de um poder paralelo que existe dentro dessas favelas, que inclusive impõe regras para aquelas pessoas que ali moram. Por exemplo, uma favela dominada pelo narcotráfico. Dentro daquela área de domínio desses traficantes, você tem regras, né, a seguir. Inclusive, você tem ali o respeito, muitas vezes, da população que mora naquela favela diante daquele cara, diante daquele poder paralelo, tá? Até porque ele é obrigado também a seguir aquelas regras. E esse fato faz com que você tenha o quê? Essa fragmentação do tecido sociopolítico espacial. Ou seja, é o narcotraficante, é um poder paralelo agindo numa área que muitas vezes o Estado não consegue chegar. E o Estado não consegue chegar com o mínimo, com coleta de lixo, com oferta de educação, com oferta de atendimento médico hospitalar. Então, boa parte com segurança, né, o que é bastante importante. Então, muitas vezes, quem está oferecendo algo desse tipo, assistência social, etc., né, acaba sendo esse poder paralelo, fazendo com que você tenha uma fragmentação do tecido sociopolítico espacial das cidades. Tranquilo? Movimento pendular desestimulante. Presta bem atenção, o crescimento de favela está diretamente ligado também a esse problema de mobilidade urbana. Pensa só, o cara ele é porteiro, beleza? Trabalha como porteiro num edifício em São Conrado. Esse cara mora em Belford Roxo, ok? Esse cara ele vai pegar um transporte que vai se tratar de um ônibus mega lotado, né, até o trem. Vai chegar no trem, vai pegar um trem também lotado até uma outra área, vai pegar outro ônibus,
até chegar no seu trabalho. Ele vai demorar aí mais ou menos umas 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Num transporte lotado, desconfortável, tá? Que quebra no meio do caminho, completamente, ele faz um percurso completamente desestimulante. Ele não consegue conviver com a família porque ele demora tanto para chegar em casa que quando ele chega já está tarde, né? Então você tem ali ele já cansado, né, daquela rotina dele, e muitas vezes ele opta por não querer mais viver esse distanciamento em relação ao trabalho dele. Esse cara, por exemplo, já que ele trabalha em São Conrado, de repente ele vai optar por morar na favela da Rocinha, tá? Na favela da Rocinha, que é ali em São Conrado, ele vai estar a 10 minutos do trabalho, ele vai chegar muito mais rápido em casa, vai curtir os filhos. Então, muitas vezes, esse movimento pendular, né, desestimulante. O movimento pendular é qual? É aquele realizado entre cidades, né, de maneira cotidiana. Ou seja, esse cara mora em Belford Roxo e trabalha em São Conrado, que é Rio de Janeiro, né, cidade do Rio. Então ele fica todo dia fazendo esse trajeto. Belford Roxo, Rio. Belford Roxo, Rio. Esse é o movimento pendular. Esse movimento é desestimulante, tá? Ele passa por essa série de problemas, né, para conseguir ir, né, e voltar do trabalho. Então, esse cara chega um momento em que ele vai optar pelo seguinte: vou morar na favela da Rocinha, porque eu não vou mais precisar realizar esse movimento. Então, o movimento pendular desestimulante, tá, devido ao problema aí com relação à mobilidade urbana, faz com que muitas vezes a pessoa opte por sair de uma área, né, que era urbanizada, que na verdade não se tratava de uma área de favela, para morar numa área de favela, né, onde eu vou ter ali construções irregulares. Beleza? Então, esse movimento vai provocar também o aumento, né, das áreas de favela. E, por fim, as desigualdades sociais. Beleza? A desigualdade social está diretamente ligada aí à exclusão, né, dessa classe, né, nessas áreas irregulares. Beleza? E para finalizar, galera, a segregação socioespacial. Quando a gente fala de segregação socioespacial, a gente divide ela em 3. Imposta, né, que é a induzida, a autossegregação e a exurbanização. Tá? Quando eu falo de segregação imposta, eu estou falando de uma desigualdade social que existe no nosso território, beleza? E faz com que você tenha aí, né, as separações dentro da sociedade diante da condição financeira que você tem de morar ou não no determinado lugar. Então, por exemplo, centro-periferia. As áreas centrais, aqui, por exemplo, no Brasil, as áreas centrais são mais valorizadas. Então, muitas vezes, a pessoa, por não ter condição financeira, opta por morar em áreas periféricas, tá? Opta por morar no entorno da cidade, beleza? Cidade legal e cidade ilegal. Aqui eu estou falando sobre justamente aquele ponto, né, da fragmentação do tecido sociopolítico espacial. Eu estou falando das áreas legais, né, vamos dizer assim, no sentido de você ter acesso, né, do Estado te servir. Por exemplo, eu moro numa área que não é de favela, eu vou ter acesso a policiamento, eu vou ter acesso a atendimento médico hospitalar, eu vou ter acesso a saneamento básico, a coleta de lixo, beleza? Ou seja, o Estado chega até mim. Só que em alguns lugares o Estado não consegue agir de maneira eficaz. Então aqui, ó, a cidade ilegal é considerada justamente um ponto, né, onde o Estado não consegue agir. Você não vai ter uma coleta de lixo regular, você não vai ter um policiamento adequado. Então muitas vezes essas pessoas elas acabam ficando à mercê de um poder paralelo, né, impondo regras, obrigando essas pessoas a seguirem essas regras, tá certo? Então, como o Estado não consegue agir, chegar até essas pessoas para oferecer o mínimo, né, em questões sociais, essa pessoa acaba ficando, né, à mercê de um poder, de um narcotraficante, né, dentro de uma área de favela. Beleza? Então, isso é cidade legal e cidade ilegal. Autossegregação, eu estou falando dos enclaves fortificados, né? No caso aqui dos condomínios fechados. Hoje em dia, por exemplo, na Barra da Tijuca, nós temos condomínios que oferecem tudo. Tá? Tem condomínio que tem farmácia, que tem padaria, tá? Que o mercado entrega.
que tem um ônibus próprio que vai te levar até o trabalho e tem uma hora que ele passa para te levar de volta para o condomínio. Então nós temos hoje condomínios que oferecem todo um serviço para você de fato se isolar, beleza? Além disso, o shopping center, que é uma área onde você vai fazer suas compras com mais segurança, porque você tem uma área que é fechada, né, com seguranças, fazendo a vigilância o tempo todo, e os centros empresariais também é considerado um enclave fortificado. Isso vai se formar justamente por causa das questões relacionadas à violência, beleza? Então o medo da violência faz com que você tenha aí esse processo de autossegregação, ok? Exurbanização. Exurbanização, eu estou falando de pessoas que optam por sair das áreas centrais, tá? E ir para algumas áreas que ele vai considerar ser mais calma, tá? Por exemplo, o crescimento da região serrana, né, do Rio. Então você vai ter lá Petrópolis, Itaipava, né, como uma opção hoje em dia de muitos que trabalham no centro do Rio, mas que moram em Petrópolis, ou alguma área da região oceânica de Niterói. Então você tem hoje em dia, né, as pessoas buscando essas áreas, né, devido à tranquilidade, tá? Moram em áreas mais distantes e trabalham nas regiões centrais. Porém, quando voltam para o seu lar, elas possuem ali uma região com mais tranquilidade, tá? Diferente do estilo, né, que nós temos nas grandes cidades. Tranquilo isso, galera? Então, para fechar, aquela dica de sempre. Estamos concluindo o capítulo 7, logo é importante que você faça as atividades do capítulo. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima.